de hoje, tá? Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, em nome de Jesus, que o Senhor esteja me dando graça, sabedoria, unção, direcionamento, Deus, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor fale, ó Deus, através da minha vida. É o desejo do meu coração, tanto, ó Deus, aos que estão aqui dentro desse templo, quanto àqueles que estão conosco através da transmissão, em nome de Jesus. Amém. Retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Agora a gente vai pular, Samuel. Nós vamos lá para o verso 35, porque agora ia entrar a história da mulher do fluxo de sangue. Nós já refletimos sobre isso na semana passada, então vamos pular essa parte e vamos para o verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, desesperadas, chorando, se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Todos ali menosprezavam o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. Adentrou
o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talitá cumi, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então, Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado. Mandou que dessem algo de comer à menina. Veja que história tremenda. Tremenda por quê? Tremenda porque nós podemos pensar juntos aqui. Eu vou fazer a introdução, depois eu vou, como de costume, organizar com você a reflexão. Tremenda porque o problema acontece na casa de um dos principais da sinagoga. O Jairo era uma pessoa importante dentro da sinagoga, dentro da fé que eles viviam. Ele era uma pessoa importante. O Jairo, ele tinha uma relevância ali entre os fiéis. O Jairo, ele fazia a leitura da Torá. O Jairo, ele tinha ali a liberdade para ajudar, para contribuir o povo de uma maneira bem ampliada. E isso faz com que nós comecemos a pensar juntos que dificuldade numa casa, numa família, qualquer pessoa pode ter. Não importa o nome, não importa o sobrenome, não importa a cor da pele, não importa a cor do cabelo, não importa o CPF, não importa a conta bancária, não importa. Dificuldade qualquer pessoa pode passar. Às vezes, nós somos convidados a pensar, puxa vida, mas por quê? Isso está acontecendo comigo, na minha vida, na minha casa, na minha família, bem eu. Tem coisa que é melhor nós não querermos tentar entender. É mesmo, me vem à memória minha mãe. De quando eu conheço minha mãe, que são 52 anos, sempre ajudou, sempre sorriu, sempre trabalhou, sempre aguentou as pancadas ali, e permaneceu firme e forte. E agora, os últimos anos da vida dela têm sido anos difíceis, numa cama, dependendo de alguém para tudo. Então, se você for querer ficar pensando, mas por quê? Você não vai achar uma resposta que talvez satisfaça o seu desejo, o seu coração. Mas se você colocar em Deus a sua confiança, você vai saber que Deus, ele não faz nada sem um propósito, nada acontece que Deus não trabalhe de alguma forma em algo ou alguém. Então, o Jairo, ele estava passando por uma dificuldade na casa dele, na família dele. Ele vai procurar Jesus, que é hoje o tema da nossa reflexão, é o milagre na minha família. O maior, aquilo que tem de mais importante dentro de uma casa é saber buscar Jesus. Saber que em Jesus é que está a resposta. É a pessoa conseguir ter essa clareza, Então, as famílias, os casais, as pessoas, de uma maneira geral, têm dificuldade? Sim, tem. O Jairo, ele vai e busca em Jesus a resposta. Em Jericó, nós pensamos, por exemplo, do Zaqueu.
um cobrador de impostos, alguém importante também dentro do contexto da época, que vai buscar em Jesus. O começo da nossa conversa, o milagre na minha vida, nós conversamos do Nicodemos, outra pessoa importante que vai buscar em Jesus resposta. Se pessoas importantes estão registradas na palavra de Deus e indo buscar a resposta em Jesus, significa que Deus quer que nós aprendamos que nós também, que somos pessoas importantes, diga amém, devemos buscar em Jesus a nossa resposta. A nossa resposta está em Jesus. Então o Jairo, ele vai até Jesus. Ele fala com Jesus: minha filha está mal. Minha filha está muito mal. E Jesus fala: vamos embora, Jairo. Bora lá. Vamos para a sua casa. E eles estão a caminho. Aí entra a mulher do fluxo de sangue. Aí o Jairo, ele tem que ter a paciência de esperar. A paciência, que é algo que não é tão fácil e não é tão simples. Para alguns, na verdade, a paciência é um dos grandes desafios. Há pessoas que são ansiosas ao extremo. Tem gente que usa a expressão, tem pessoa ansiosa que tomba só com o barulho do disparo. A bala nem alcançou a pessoa, mas só com o barulho a pessoa já está caindo tombada. Tem gente que é muito ansiosa. Tem gente que fica ali, o assunto é para resolver o ano que vem. O que é para resolver o ano que vem, fica tranquilo, ano que vem vai ser resolvido. Resolve agora, é hoje. Basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos do que haveis de comer, beber, vestir, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Não vai adiantar. Se você quiser ficar preocupado, ansioso, querendo acelerar, tá tudo bem. Mas não vai adiantar. Não vai mudar nada e você vai ficar sofrendo antecipadamente de maneira desnecessária. Então, fica calmo. Faz igual você fez. Vem para o templo. Entrega seu melhor cântico para Deus, seu melhor louvor, sua melhor adoração, sua melhor palma, sua melhor oferta, sua contribuição. Entregue para Deus o que você tem de melhor e acredite que Deus, ele está cuidando de você. Acredite, Deus está cuidando de você. O tempo ali, dado. Aí, quando se resolve o assunto da mulher que entrou no caminho para que Deus pudesse acalmar o coração do Jairo, aí eles estão seguindo, vem alguém da casa do Jairo. Não adianta mais. Não tem mais o que fazer. A sua filha já morreu. Imagina que situação. Você recebeu uma informação como essa. Eu estava lá na sua casa. E lá está feia a coisa. Todo mundo desesperado. A menina está morta. Agora é ligar na funerária e ver qual o melhor jeito para resolver o assunto. E paciência. Alguém fala para o Jairo, com outras palavras, mas fala isso. Graças a Deus o Jairo estava do lado de Jesus. O Jairo estava do lado de quem? Quem está do lado de Jesus ouve sempre uma boa palavra. Enquanto algumas pessoas vieram trazendo uma palavra de derrota, Jesus olha para o Jairo e falou: não tenha medo, fique tranquilo, calma, respira, relaxa, vai dar tudo certo. Foi aí nesse dia que nasceu aquele corinho que a gente não ensaiou ainda, né?
vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você conhece? Canta. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Fica calmo, fica tranquilo. Só que assim, ó, fica tranquilo colocando a sua confiança em Deus. Em Deus. Confie em Deus. Fica perto dele, estando perto dele a palavra boa vem. Não precisa ficar preocupado. Interessante que Jesus ele faz duas seleções de pessoas. Primeiro ele fala para a multidão assim, ó, vocês ficam tudo aqui agora. Vai me acompanhar o Pedro, o Tiago e o João. Esses vão seguir me acompanhando. Os demais não vai. Por quê? Porque na multidão sempre tem aqueles que só estão ali para estar junto na multidão. Aí eu tenho que saber entender e saber separar. Existem momentos em que eu posso estar junto da multidão, mas existem momentos em que eu vou ter que me distinguir no meio da multidão. Eu posso estar junto na multidão, mas eu não posso me comportar como a multidão. A multidão muitas vezes ela é curiosa. Só tem gente porque é curioso, quer ver o que vai acontecer. A multidão muitas vezes é crítica. Ela só quer saber de falar ou de reclamar ou de dar uma nota negativa para trazer algum tipo de desconforto. Mas ao mesmo tempo que tem crítico, ao mesmo tempo que tem curioso, existem aquelas pessoas que estão na multidão porque estão seguindo Jesus. E quem segue Jesus, a conversa é outra. Segue porque está esperando, buscando, precisando de um milagre. Então, Jesus fala assim, ó, a multidão agora para, me acompanha, segue comigo. Pedro, Tiago, João. Aí quando eles chegam na casa, mais uma vez, tem um grupo de pessoas. Aqui é a versão que nós lemos, deixa só eu olhar aqui para conversar com você, baseado na palavra daqui, ó. Verso 40 diz: todos ali menosprezaram o juízo de Jesus. Tem versão que vai dizer assim, ó, eles riram de Jesus. A gente precisa aprender que às vezes junto de nós, não quer dizer literalmente na nossa casa, mas às vezes a pessoa está conosco no dia a dia. Tem pessoa que não acredita em milagre, pior do que não acreditar, ainda ri do milagre. Então essas pessoas, elas estavam na casa do Jairo. Aí eu vou abrir um parênteses, é claro que eu não vou aqui me intrometer na sua vida, na sua casa, na sua família. Pelo contrário, longe de mim essa intenção. Mas você tem que ver quem entra na sua casa. Você tem que ver quem você permite entrar na sua vida, na sua família. Você tem que fazer seleção de pessoas. Tem pessoa que só entra na sua vida para te trazer dor de cabeça. Tem pessoa que só entra na sua casa, que só entra na sua família para te trazer prejuízo. Tem pessoa que só entra ali para ver como que é, como que está, como que não está, para depois sair causando. Isso aí não é pastor que faz. O pastor, ele abre o olho do irmão, da irmã, através da Bíblia. A Bíblia diz, Jesus mandou sair todo mundo para fora. Se Jesus mandou sair todo mundo para fora, às vezes nós também temos que falar para todo mundo sair fora. Tem hora que nós temos que dizer, viu, a amizade continua, mas não dá para estar junto não. Você não acredita no milagre, você não acredita na bênção, você não acredita na resposta, você não acredita no impossível. Tem gente que zomba, por exemplo, a respeito quando você diz que você dizima ou oferta. Tem gente que zomba do dízimo da oferta. Você dizima e você oferta. Você acredita que Deus vai te abençoar através de colocar a palavra dele em prática, e a palavra dele ensina: me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, eu não vou roubar Deus, eu vou colocar diante de Deus a minha contribuição, dízimo e oferta. Você vai conversar com alguém, a pessoa vai tirar sarro de você. Ela vai zombar, vai dizer: você vai levar dinheiro para pastor? Para pastor, ninguém vai levar dinheiro.
Já disse uma vez e vou repetir. De vez em quando aparece alguém que fala assim: ó, pastor, esse aqui é para você. Esse aqui é para você. Você com a Marcinha comeu uma pipoca premium. É difícil, viu, Eva? Não é sempre que acontece, não. É bem difícil. Mas já aconteceu mais de uma vez. Aí é uma outra história. Pastor, não é oferta para a igreja. Pastor, isso aqui é para você. Tá bom. Aí é uma pessoa que se comportou com esse entendimento. Agora, quando você dizima, quando você oferta, você está semeando no altar da igreja onde você e a sua família congregam. No altar de onde vem a palavra de Deus para você, para sua casa e para sua família. Então, não cai nessa armadilha, não cai nessa cilada. A pessoa, ela é usada por Satanás para roubar a bênção da sua vida, da sua casa, da sua família. Você vai receber unção para a cura divina. Ainda eu ia compartilhar, mas falei, se eu compartilho, depois fica pondo muita coisa, o pessoal não gosta. Então, eu falei com você domingo passado, né, que a turma faz cada coisa para ser curada, né? Aí ainda ontem eu vi um vídeo, falei, eu vou compartilhar, mas não compartilhei. Uma criança não está conseguindo falar, aí estava lá, a avó, tem alguma avó aqui hoje ou não? Deixa eu ver. Só as vós falam, que eu, mais estranho. Aí estava lá uma avó com a criança no colo, um passarinho, o passarinho na boca da criança, o passarinho piando na boca da criança, Daniel. E para ver se a criança falava, irmão, meu Deus do céu, Jesus amado. Bom, enfim, tem gente que não acredita. O João Carlos passou a semana retrasada travado, nem trabalhando estava. Veio para frente no domingo, recebeu a oração, Jesus manifestou cura. Trabalhou essa semana, João? João, assistiu o jogo ontem, João? Assistiu o jogo ontem ou não? Já vai ter que vir receber cura agora para a alma. Tem gente que não acredita na cura. Tem gente que acha que isso é papagaiada. Tá tudo bem. Você vai o quê? Você vai brigar com a pessoa? Não, você não vai. Só que você tem que saber selecionar as pessoas com as quais você anda. Você se esforça para pôr a palavra de Deus em prática. Tem gente que fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, escrito por homem. Queria que fosse escrito por quem? Por ET. Foram homens que escreveram, mas foi inspirada por Deus. 1.600 anos de distância, do primeiro ao último, que foram lá os escribas redigindo o que Deus falava aos profetas e a todos que têm a participação permitida por Deus na composição do livro sagrado. 40 pessoas diferentes, gente muito instruída, gente que não sabia quase nada. E em nenhuma delas há contradição. A Bíblia, ela se completa. Então, quando Jesus chega, sai fora. Todo mundo sai fora. Esvazia a casa. Me faz lembrar. Um dia, aqui para baixo. Aqui para baixo. Uma família tinha brincado com o que não se brinca, Bela. Foram zombar de uma mãe de santo. Eu respeito fé e não ensino ninguém a desrespeitar a fé. Eu não ensino. Se qualquer um daqui faz isso, faz por conta própria. Porque eu ensino a respeitar a fé. Era 10h30 mais ou menos, 10 horas mais ou menos, tinha acabado o culto, eu estava indo embora para casa, morava no São Dimas ainda, veio uma criança correndo. Pastor, preciso que você vá lá em casa. Mas por quê? O que está acontecendo? Está pegando fogo. Eu falei, não, mãe, fogo é o bombeiro que você tem que chamar. Não, pastor, é um fogo estranho. Que jeito de fogo estranho? Começa a pegar fogo no banheiro, depois para de pegar fogo no banheiro. Começa a pegar fogo na sala. Depois para de pegar fogo na sala. Começa a pegar fogo no quintal. Daí para de pegar. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Saci Pererê está fazendo arte lá. Só pode ser.
Falei, tá bom, vamos lá. Você vai meio incrédulo, porque eu nunca tinha visto. Quando eu chego lá, era isso que estava acontecendo mesmo. Estava pegando fogo num lugar, de repente parou, aí começou a pegar. Falei, meu Deus do céu, que história estranha. Tinha um grupo de pessoas, a mídia da cidade estava lá na casa, querendo registrar tudo naquele dia. Falei, quem é da família? Eu. Quem não é da família, tchau e benção, vaza, cai fora, some daqui. Pus tudo para fora. E tinha gente que ficou braba, até hoje é braba comigo, porque eu pus para fora. Sou uma autoridade espiritual que tirou da cama. Autoridade espiritual, mas não resolveu. Vai embora, sai fora. Tchau. E aí eu conversei. O que aconteceu? O que vocês fizeram? Por que vocês estão brincando? Não, eu com nada. Alguém fez alguma coisa. Nós vamos ficar aqui até de madrugada. Aí uma olhou, falei para você, né? Falou o quê? Que não era para tirar sarro da mãe de santo. Ah, então você foi tirar sarro da mãe de santo. Você não tem uma fé e ainda vai zombar da fé do outro. Então, a mãe de santo deve de ter feito alguma coisa. Mas você acredita nessas coisas, pastor? Eu acredito. Eu acredito que Deus abençoe. Eu acredito que as outras forças espirituais também estão aí para tumultuar. Oramos, repreendemos, acabou o problema. Mas antes de acabar o problema, a casa teve que ser esvaziada. Eu acho que você entendeu a conversa. Vamos organizar a nossa conversa. Muita coisa que eu vou pontuar aqui, eu já conversei com você. Então só vou reorganizar. O Jairo era uma pessoa importante dentro da sinagoga e tinha uma filha de 12 anos que estava enferma. Quando eles estão a caminho, Jesus fala assim, não precisa ter medo, apenas creia. Dá mais alguns passos à frente e seleciona. Primeiro, da multidão, vai continuar comigo a caminhada quem tem a mesma fé. Depois, quando chega na casa, vamos fazer mais uma seleção. Quem não é da família, cai fora. E ali Jesus entra com aqueles que foram escolhidos por ele a dedos. Primeiro ponto, para você que gosta de anotar. O milagre na família começa quando buscamos Jesus com urgência e humildade. O milagre na família começa quando buscamos a Deus, quando buscamos, aqui usa a figura do filho, né? O Jairo foi buscar o filho, Jesus. Quando buscamos Jesus com urgência. Se você não tiver senso de urgência no seu problema, irmão, não espere que seu vizinho vá ter. Se você não tiver senso de urgência, irmã, da sua dificuldade, não espere que o seu amigo, que sua amiga do trabalho vá ter. Se você não tiver urgência, não espere que as outras pessoas tenham urgência. É você que tem que entender, eu preciso de um milagre urgente. Independente da gravidade, independente do tamanho, independente da dificuldade, independente da situação, da circunstância, você tem que ter o senso de urgência. Tem gente que não tem o senso da urgência, tem gente que já perdeu o senso da urgência. A pessoa está indo de mal a pior. Um ditado popular diz, a vaca já foi para o brejo. Às vezes já está assim, o limite já passou, faz tempo. Mas a pessoa ainda assim continua como se nada estivesse acontecendo, querendo botar banca, querendo mostrar ou demonstrar uma aparência de que está tudo bem. Seja humilde e tenha o senso da urgência.
Eu preciso de Jesus na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, na vida dos meus filhos. Eu preciso de Jesus no meu casamento hoje. Senso de urgência. O Jairo, ele foi buscar Jesus. Veja que as duas histórias, elas se misturam, e a ideia é que nós possamos pensar junto. Uma pessoa ficou quantos anos mesmo com a hemorragia? 12 anos. Era urgente a cura da hemorragia? Sim ou não? Tem certeza? Mas levou 12 anos para buscar Jesus. E mesmo que antes dos 12 anos Jesus não estivesse ali, a fé para a cura já vinha desde lá de trás. Lá atrás já havia falado: eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Você vê como que numa casa o problema se arrasta por tantos anos. Já na outra casa, o Jairo, a hora que a menina não estava legal, ele já correu. Ele já foi buscar Jesus. A minha filha não está boa. Começou a dar um problema no meu casamento. Acendeu o sinal de alerta. Quem já andou com o carro no amarelo aí, na reserva? Quem já? Ou só eu? Ah, tá. Quando acende o sinal da reserva, significa que você tem que fazer o quê? Achar um posto quanto antes. Quem aqui já ficou com o carro sem gasolina? Significa o quê? Você já ficou, amendoim? Meu Deus do céu. Significa que o senso da urgência não estava acionado. Porque se tivesse acionado, tinha ido para o posto mais rápido possível. É só um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente quando? No momento da nossa angústia, adversidade. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Mateus 7, versos 6 e verso 7. Pede, porque o que pede recebe. Busque, porque o que busca encontra. Bata, porque ao que bate a porta se abre. É urgente, irmão, é urgente, irmã. Fala para quem está pertinho de você. É urgente. Não fique esperando, não. Alguém que não é batizado aqui ainda? É urgente. Tem gente que está dentro da igreja já faz 40 anos e não é batizado. Eu tenho que tomar cuidado quando falo assim, porque eu sei que tem gente que fica chateada. Mas tem gente que está dentro da igreja já faz 40 anos, fuma. A pessoa não conseguiu vencer o cigarro há 40 anos. Porque não é urgente. 40 anos dentro da igreja tomando uma cachaça. Achei engraçado. Ontem o Edivaldo com a Rosângela, que muitos de vocês conhecem, sentam sempre aí atrás onde está a Rose, a Tuânio. Eles casaram oficialmente. Eles eram tico-tico no fubá. Aí resolveram ajustar a vida. Casaram. E nós fomos celebrar. E foi feito tudo aquilo que faz, né? Faz foto, faz isso, faz aquilo. Agora vamos fazer a foto com todo mundo. Venha um por vez fazer foto com os noivos. A hora que fizer a foto com os noivos, aí vai liberar o chopp. O Luiz, ele ouviu, ele não estava perto, mas ele ouviu. Aí chegou a hora ia liberar o rango, né? Aí, filho, vem fazer a foto. Não, mas nós não vai beber chopp. Venha fazer a foto. Mas nós não bebe chopp. Falei, mas não é para beber chopp. Nós vai comer comida. Quem bebe o chopp, beba chopp. Nós não vai beber chopp. Nós vai comer a comida.
Custou, e ainda ele foi contrariado. Eu gostei de ver. Eu gosto de ver porque ele já entendeu, a bebida não presta. Eu bebo, pastor, como você fala? Falo e repito, a bebida não presta. A bebida faz mal para o bolso, a bebida faz mal para o corpo, a bebida faz mal para a família, a bebida faz mal para os filhos, porque é um péssimo exemplo para os filhos. Quem bebe, beba à vontade. Eu não vou tirar a bebida da mão de ninguém. Mas não serve para nada. Igual o cigarro, igual a droga, igual outras tantas coisas que as pessoas fazem. Conversei com você esses dias, 60% dos que jogam esses jogos tigrinho e aquele outro jogo que eu não sei como que fala lá, que tem hoje das betes, 60% é de crente. Pesquisa feita aponta que os crentes perderam noção das coisas. Eles não dizimam, eles não ofertam, eles querem ganhar no tigrinho, vai ganhar no tigrão daí, porque não tem. Perderam a noção. Então, em primeiro lugar, a urgência. Eu entender o que eu preciso de urgente para a minha vida. O que tem que ser mudado com urgência na minha vida. Não é o pastor que vai mudar. O pastor não vai lá fazer isso, fazer aquilo, não vai, irmão. Não tem esse perigo, fica em paz. Mas o pastor vai abrir a Bíblia e vai conversar. Quem precisa de um milagre precisa ter senso de urgência. Primeiro ponto para a nossa reflexão. Milagre começa quando reconheço a urgência da necessidade de Jesus. Buscar Jesus pela família é um ato de fé e amor. Começa por aí. Segundo ponto, o milagre na família acontece mesmo quando há atrasos e interrupções. O Jairo com Jesus estavam indo para a casa lá do Jairo. Teve uma interrupção, conversei com você semana passada. Aí eu fiz assim, inclusive, para ficar fácil de gravar. O que eu falei quando eu fiz assim, ó? Quem lembra? Pastor, você acha que eu vou lembrar? Você fez assim? Mas eu faço assim exatamente para gravar. Um projeto não interrompe. Um projeto não interrompe outro projeto. Todos os projetos vão acontecer, diga amém. Agora, Jesus interrompeu um projeto. Qual que era o projeto? Ir para a casa do Jairo, para resolver outro projeto. Qual que era o outro projeto? Curar a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ele não abortou, não abandonou nenhum projeto. Ele apenas estava ensinando uma lição. Há um tempo determinado para cada propósito. Pronto. Talvez esse seja o tempo de você ter o seu entendimento aberto. Talvez esse seja o tempo de você aprender algo. Talvez esse seja o tempo de você aprofundar a raiz. Talvez esse seja o tempo de você se envolver, se desenvolver. Talvez esse seja o tempo de você fazer alguns ajustes. Vai chegar o tempo que o milagre vai se materializar. Saibamos valorizar cada tempo, cada momento na nossa vida. Eclesiastes 3:11 vai falar disso. Deus fez tudo a seu tempo. Cada coisa teve o tempo certo, o tempo organizado por Deus. Abacuque, capítulo 2, verso 3, vai falar assim, ó: se tardar, espera. Pastor, mas não aconteceu ainda. Espera. Não se adiante, não fuja do tempo, deixa que Deus está no controle. Fala para quem está pertinho de você assim, ó: espera. Nossa, pastor, não aguento mais esperar. Meu Deus, tem gente que é assim. Deus sabe a hora certa. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere, renova, deixa Deus renovar a sua força. Deixa Deus trabalhar. O atraso de Deus não é negação.
Uma coisa é Deus dizer não, e quando é não, Deus ele deixa bem claro, não. Agora, quando Deus não vai dizer não, muitas vezes ele usa o silêncio. O silêncio significa, calma, espera, descansa, relaxa, tenha paciência, não fica preocupado não. Deus trabalha no silêncio. Aliás, tem um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite, do Ron Mel, editora Quadrangular. Um livro muito legal, muito simples. Não é livro que a pessoa tem que ser PhD para conseguir ler, não. É livro simples, mas é um livro muito legal, muito bom. Um dos primeiros, se não o primeiro livro que eu li após a minha conversão. Chorei lendo esse livro. Alguém já leu esse livro? Deus Trabalha no Turno da Noite? Você leu, Daniel? É bom ou não é, Daniel? Você não vai falar agora que não é, né, Daniel? Eu estou fazendo a propaganda do livro, você vai falar que não é. É bom. Ele é simples, é um livro simples. Mas é um livro bom, uma leitura boa, uma leitura que traz para a gente assim, um entendimento que enquanto nós estamos descansando, Deus está trabalhando. Olha que coisa linda. Você está lá roncando, cabelo tudo zoado, tudo bagunçado. E ronca, meu Deus do céu, cara, e baba. E Deus lá trabalhando em seu favor. Confie. Deus está trabalhando. Tenha paciência de esperar. Primeiro lugar, ter senso de urgência. Segundo lugar, Deus trabalha, o milagre acontece mesmo quando tem interrupção. Fica tranquilo, Deus está trabalhando. Terceiro ponto para a gente pensar: o milagre na família exige fé diante das piores notícias. O milagre na família exige fé diante das piores notícias. Já falei com você aqui, só estamos organizando. Deixa o mestre quieto, sua filha está morta. Quer uma notícia pior do que essa? Você tem que ter paciência. Eu não lembro, começo desse ano, final do ano passado, eu não lembro. Eu fui e fiz exame médico. Aí no exame deu nódulo no pulmão. Nódulo, você fica preocupado, né? Aí levei o exame para o médico. Aí ele falou: não, nós vamos refazer. E refez. E aí, doutor? Nada preocupante. Começo do ano que vem, volto a fazer. Não tem problema nenhum. Vou ficar maluco? Não. Vou colocar minha confiança em Deus, que é o que eu fiz. Vou buscar em Deus a resposta. Não é e não será nada ruim. Mas Deus, ele continua no controle da situação, mesmo que seja alguma coisa desagradável. Não. A gente tem que estar pronto para receber notícia ruim. Tem que estar pronto. Tem notícia que vem que não é legal. Tem notícia que é, puxa vida. Marcos 9, 23 diz assim, tudo é possível ao que crê. Creia, irmão. Creia, irmã. Salmo 112, 7. Não teme más notícias, seu coração é firme. Firme. João 11, 40. Lázaro morto. Olha o que Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Continuamos com a Bíblia ou não? Continuamos com a Bíblia ou deixamos ela de lado? Aí vai para cada um. Notícia ruim qualquer um pode ter.
Qualquer um pode ter. Está tudo bem, não tem problema. Nós vamos confiar que Deus está no controle da situação. E Ele, eu, você, nós podemos perder de repente o controle da situação. Mas Deus não perde. Deus tem tudo no controle. E a fé nos faz vencer o medo. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Vai ouvir a palavra. Eu não sei quanto vídeo tem, mas eu devo ter bem tem muito vídeo guardado lá no canal no YouTube. Vai lá, vai ouvir. Pastor, estou precisando renovar minha fé. Vai lá, vai ouvir. Deus vai falar com você. Ele vai usar minha vida para falar com você. Ah, eu gosto de ouvir o Silas Malafaia. Então vá lá no Rio de Janeiro, lá ouvir o Silas Malafaia. Pronto. Eu também gosto de ouvir esses pregadores. Mas eu tenho que saber onde é que eu estou, onde é que eu tenho sido alimentado. Aqui, nesse lugar, a palavra que Deus dá, vai ouvir. O que eu estou pregando aqui sobre a família, o pastor Toninho está pregando lá sobre família. Vai ouvir se está falando a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma direção. Vai ver se o público lá é o mesmo público daqui. Vai ver o comportamento, a personalidade, a capacidade, de repente, de agir. Tem pessoa que conforme o jeito que fala, que eu sou bruto para falar. Eu sei que eu sou bruto. Eu até tento ser mas eu não sou, não adianta. Aí fica esquisito. Conforme a pessoa que você falar, a pessoa chora. Você não chora, fala amém. Fala assim, ó, eu sou firme. Eu aguento firme. Irmão. Mas tem gente que se falar do jeito que eu falo, a pessoa ela vai embora da igreja, ela desanima, ela desiste. Mas eu estou pregando a palavra. E Deus sabe bem, se fosse para falar de outro jeito, de uma outra forma, Deus teria colocado uma outra pessoa para estar conversando com você aqui. Deus sabe qual é o jeito que você precisa ser ministrado. Deus sabe qual é o jeito de alcançar o seu coração. Ele sabe cada detalhe. Mas não tenha dúvida disso. Canso de ouvir, quer dizer, eu não canso, eu fico feliz de ouvir pessoa dizendo, eu gosto de ir lá porque eu entendo o que o Senhor fala. O Senhor é meio esquisito para falar, mas eu entendo. Já ouvi outros que são todo polido para falar, não entendi nada. Não vai adiantar nada. Eu tenho que entender. A palavra tem que ser entendida. E às vezes eu tenho que ser provocado. Às vezes eu tenho que ouvir coisa que ninguém tem coragem de me dizer. Às vezes nós precisamos ouvir coisas que ninguém à nossa volta fala. Você já esteve perto de alguém com mau hálito? Quem já teve? É difícil ou não é? Não dá vontade de falar, viu? E aí? Colgate mandou um abraço. Dá vontade ou não dá? Quem tem coragem de falar? Mas tem hora que você tem que pegar e falar, viu? Não leva mal, não. Vai derrubar eu desse jeito, com esse calor que está vindo aí. É sério, eu estou brincando com uma situação, mas é uma situação séria. Existem questões que nós precisamos encarar e encarar firme. Aqui o texto está falando assim, ó, encare. O milagre acontece quando você coloca a sua confiança mesmo diante das piores notícias. Tratamento de câncer. A Tatiane está trabalhando, está lá fora, está trabalhando na SECAM. Quando eu acompanhei meu sobrinho que estava com câncer, aí a médica veio. Meu sobrinho, para começar, ele era surdo. Mas a médica veio, eu não sei se ela estava querendo falar com ele ou querendo falar comigo, que estava acompanhando ele. Ela falou, o senhor sabe que o senhor está numa situação bastante difícil. O câncer já se alastrou pelo seu corpo todo. O senhor falou um monte eu falei, doutora, mas é desse jeito. Falou, é assim que conversa. A pessoa já toma um choque, ou já morre ali na hora mesmo, ou busca a fé para vencer.
E a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. A gente não pode ficar, sabe? Às vezes a gente quer ficar ali, Alice no País das Maravilhas. Não, não, não. É difícil, talvez a gente até pode chorar com uma notícia ruim, tá tudo bem. Ficar meio triste, tá tudo bem. Mas aguenta firme e segue a viagem. Ano que vem tem mais 4 ou 5 campeonatos. Tem ou não tem, Cristiano? Então pronto, olha lá, você nem vê ele falar, ele está assim, ó, murchinho ali, ó. Ano que vem tem mais campeonato. Ano que vem você começa tudo de novo, aquela ladainha sua lá. Pronto, não tem problema. Não tem problema. A notícia ruim, irmão, a gente tem que saber levar ela, encarar e fazer com que ela seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Último ponto para finalizar a conversa. O milagre na família se manifesta quando Jesus entra na casa. Mas não é só entrar na casa. Ele entra na casa e remove o ambiente da incredulidade. A incredulidade atrapalha. Jesus ele precisa entrar na casa. Quem que vai convidar Jesus para entrar na casa? Você, irmão. Mas Jesus ele vai começar a fazer a limpeza de tudo aquilo que atrapalha o milagre acontecer. A incredulidade ela vai ter que ser colocada por terra. Josué 24:14 disse assim, ó, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 101, verso 2 e verso 3, o salmista diz, andarei na integridade da minha casa. Atos 16:31, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. É colocar em fé, a sua fé em ação. É deixar Jesus entrar e começar a mudar. Sabe? Jesus ele vai falando, ele vai orientando, ele vai instruindo, ele vai ensinando. Agora, se você quiser um milagre, aí Jesus vai começar a operar o milagre, ele vai começar, imagina só para a gente finalizar a conversa. Imagina se quando Jesus diz assim, ó, quem que é da casa aqui? Só a mãe lá, levanta a mão, eu. A menina nem levantou a mão porque a menina estava morta. Quem é da casa? Eu. O restante não é? Não, nós somos tudo curiosos. Nós viemos aqui só para ver mesmo o que está acontecendo. E Jesus fala o quê? Sai fora, vai, tchau, vaza, cai fora. Imagina se o Jairo dissesse assim, ó, Jesus, não toma por mal não. Meu padrinho, minha padrinha, meu padrinho, minha madrinha. Jesus, esse daí deu a geladeira, aquela geladeira de 2 portas, quando nós casamos, não dá para pôr ela para fora da casa. Você está entendendo, sim ou não? Jesus, está vendo essa TV de 80 polegadas na parede? Foi fulano que Deus, o Senhor está falando para pôr para fora da casa. Tem hora que vai ter que pôr para fora da casa. E se você for querer interferir naquilo que Deus tem para fazer, o milagre não acontece. Aí eu vou perguntar e vou finalizar a conversa. Você quer que o milagre aconteça, sim ou não? Então, em primeiro lugar, tenha senso de urgência. Primeiro lugar. Segundo lugar, não tenha preocupação em relação ao tempo. Às vezes há interrupções, mas o milagre ele vai acontecer. Terceiro, não fica preocupado, incomodado, desanimado com notícia difícil. Notícia difícil a gente recebe, mas nós revertemos essas notícias difíceis exercendo ou exercitando a nossa fé. Quarto, Jesus, quando ele entra na casa, ele muda. Tem uma canção que fala disso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Ou seja, abala o que tiver que ser abalado. Ele vai começar a falar. Isso não é legal. Ou você acha que quando o pastor pega no pé e um nó cego igual eu pega, e pega mesmo. 40 anos na igreja bebendo, 40 anos na igreja fumando, 40 anos na igreja jogando. Isso aí não é mexer com a estrutura? É Jesus limpando, arrancando o que tem que ser arrancado. Tem pessoa que não limpa a casa. Limpei ontem mesmo o bocão. Não é disso que está falando, não. A casa está um brilho, espiritualmente a casa está tomada de confusão. Se é que você consegue me entender. Chega, né? Vamos ficar em pé? A Bíblia diz que a menina ressuscitou. Aleluia. A Bíblia diz que a alegria voltou naquela casa. A Bíblia diz que aquele pai ficou feliz e satisfeito. Tem uma boa notícia para você. O milagre, ele vai acontecer.
Só que assim, irmão, a palavra ela está aí, sem rodeio, simples, clara e objetiva. Agarra ela. Aprendamos, todos nós aprendamos com o Jairo. A menina reviveu, a família foi restaurada, a fé do Jairo foi fortalecida, a casa voltou a ser um lugar de vida. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. A sua casa, a sua família é uma bênção. Se alguém falou qualquer coisa contrária, vai por mim. Não foi a voz de Deus. A voz de Deus para você, para a sua casa, para a sua família é: você e a sua família são uma bênção. E o que tiver que ser transformado, Deus transforma. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja conosco. Essa reflexão, ela possa sim, meu Deus, alcançar nosso coração, nossa casa, nossa família, produzir em nós mudança, produzir em nós transformação. Se temos alguma família que ainda não se rendeu a Jesus, que essa família se renda a Jesus, que, ó Deus, esse irmão, essa irmã consiga acreditar, mesmo diante das notícias mais difíceis e dos atrasos que porventura possamos ter que encarar. Que esse irmão, que essa irmã entendam a importância de proteger a família de pessoas tóxicas, de conversas tóxicas, de atitudes tóxicas, porque tudo que nós temos de mais valioso e sagrado nessa vida, aqui nessa terra, é a nossa casa, é a nossa família. Que o Senhor esteja, meu Deus, agindo em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Diz assim: a minha família é o meu maior tesouro, e bata a palma.